Na ceia de Natal, fui ignorada pela família do meu marido. Mas o presente que eu trouxe mudou tudo. Oi, eu sou Ana e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida. Tudo começou na véspera de Natal, uma época que deveria ser de alegria e união, mas para mim sempre foi um lembrete de como me sentia deslocada na família do meu marido, João. Nos conhecemos na faculdade e desde o início, João foi encantador, atencioso e fazia com que eu me sentisse especial. Nós nos casamos jovens, apaixonados e com aquela certeza ingênua de que o amor poderia superar qualquer obstáculo. O que eu não sabia era que, junto com o casamento, eu também estava me casando com Dona Maria, a matriarca indiscutível da família de João, cuja palavra era lei. Desde o primeiro encontro, os olhos de Dona Maria me avaliaram e aparentemente me encontraram insuficiente. Interessante escolha, filho, ela disse a João quando nos apresentou pela primeira vez. Não precisou dizer mais nada. Seu olhar dizia tudo. Nos primeiros meses, tentei ganhar sua aprovação. Cozinhei pratos especiais quando fomos convidados, levei pequenos presentes, mostrei interesse nas histórias familiares, mas tudo foi inútil. Dona Maria tinha a habilidade de me ignorar sem parecer descortês, e suas filhas, minhas cunhadas Lúcia e Clara, seguiam seu exemplo à perfeição. A cada reunião familiar, eu me preparava mentalmente, esperando que dessa vez fosse diferente. Este ano, a ceia de Natal seria em casa de Dona Maria, e eu estava determinada a fazer algo especial. Escolhi um vestido azul escuro, que me dava confiança. Comprei uma garrafa de vinho caro que sabia que seu José, meu sogro, apreciaria. E até mesmo preparei biscoitos de Natal, seguindo uma receita tradicional da minha própria família. Enquanto me maquiava, João entrou no banheiro. Já quase está pronta? Mamãe acabou de ligar, perguntando se podemos chegar um pouco antes para ajudar com algumas coisas. Dê-me 10 minutos, respondi, aplicando cuidadosamente o batom vermelho que combinava com meu vestido. Ah, e por falar nisso, ele acrescentou como quem não quer nada. Este ano todos concordaram em não gastar muito em presentes. Coisas pequenas, você sabe. Assenti, mas já era tarde demais para mudar o presente que tinha comprado para pôr a família. Um porta-retratos digital, onde havia carregado centenas de fotos familiares que eu vinha coletando discretamente durante meses. Me custou uma fortuna e horas de trabalho, mas pensei que talvez, só talvez, este gesto finalmente abriria alguma porta. Com o coração cheio de esperança e um pouco de ansiedade, terminei de me arrumar e peguei as coisas. Era hora de enfrentar mais uma noite na casa de Dona Maria, mas desta vez eu tinha um plano secreto. Chegamos à casa de Dona Maria, que brilhava com as luzes de Natal. Através da janela, pude ver que os outros já estavam lá, apesar de termos chegado cedo como pedido. Respirei fundo antes de João tocar a campainha. Seu José abriu a porta com um sorriso genuíno. De toda a família, ele era o único que parecia me tratar com verdadeira amabilidade. João, Ana, entrem, entrem, está um frio de rachar, ele disse, nos guiando para dentro da casa. A sala estava decorada com o exagero típico de Dona Maria. Uma árvore enorme dominava um canto, cercada por uma montanha de presentes embrulhados em papel dourado e vermelho. Lúcia e Clara já estavam lá com seus maridos, todos com taças de ponche nas mãos. Finalmente chegaram, exclamou Dona Maria da cozinha, secando as mãos no avental. João, querido, venha provar a carne, ver se precisa de mais alguma coisa. Nenhuma palavra para mim. Meu marido desapareceu na cozinha, enquanto eu ficava de pé na entrada, segurando a garrafa de vinho e os biscoitos. Finalmente, foi seu José quem se aproximou. Deixe-me ajudar com isso, ele disse, pegando a garrafa. Vaia, um Cabernet Sauvignon reserva excelente escolha, Ana. Eu sorri agradecida, mas meu sorriso era forçado. A sensação de ser invisível já estava começando a se instalar. Vamos nos sentar, sugeriu seu José, guiando-me para a sala. Os outros já estão esperando para começar a ceia. Enquanto nos acomodávamos, Lúcia e Clara conversavam animadamente, rindo de piadas internas que eu não entendia. Tentei participar, mas minha voz era sempre abafada por outra que começava a falar, como se eu não estivesse ali. João, sentado ao meu lado,
parecia não notar ou não querer notar como eu era sistematicamente marginalizada de cada conversa. A ceia transcorreu como sempre, com Dona Maria presidindo a mesa, dirigindo a conversa e garantindo que todos tivessem comida suficiente, exceto eu, a quem ela esquecia de servir até que seu José o fizesse por ela. E como vai esse trabalho seu, Ana? Perguntou Lúcia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ainda naquela pequena editora? Respondi tentando soar casual. Na verdade, acabei de receber uma promoção. Agora sou editora sênior. Ah, que bom, disse ela e imediatamente se voltou para sua irmã. Clara, conta sobre a viagem que você e o Carlos estão planejando. João comia em silêncio, ocasionalmente assentindo ao que sua mãe dizia, sem perceber ou sem querer perceber como eu era excluída. A sensação de isolamento só aumentava, mas eu sabia que o momento do meu presente ainda estava por vir. E eu estava pronta para mudar tudo. A ceia continuou com a mesma dinâmica de sempre. Dona Maria, sentada à cabeceira da mesa, comandava a conversa com sua autoridade incontestável. Cada prato era servido com perfeição, exceto para mim, que esperava pacientemente que alguém se lembrasse de mim. Seu José, percebendo minha situação, fazia questão de garantir que eu tivesse comida no meu prato, lançando olhares de desculpas em minha direção. Então, Ana, você não vai nos contar mais sobre esse seu novo cargo? Perguntou seu José, tentando me incluir na conversa. Claro, respondi agradecida pela oportunidade. A editora onde trabalho está crescendo e agora tenho mais responsabilidades. Estou realmente animada com esse novo desafio. Lúcia e Clara trocaram olhares, mas antes que pudessem desviar a conversa, Dona Maria interveio. Bem, é bom que alguém na família esteja fazendo progresso, ela disse, com um tom que parecia mais um desdém do que um elogio. Mas vamos falar de coisas mais interessantes. Clara, como foi a última viagem de vocês? A conversa voltou-se para as aventuras de Clara e seu marido, Carlos, enquanto eu voltava a ser uma mera espectadora. João, ao meu lado, estava absorto em sua comida, sem notar ou se importar com a exclusão que eu sofria. A tensão dentro de mim crescia. Cada risada, cada história compartilhada era um lembrete de como eu nunca pertenceria a essa família. Mas eu tinha um plano, e o momento estava chegando. Depois da ceia, chegou a hora que todos esperavam. A distribuição dos presentes. Dona Maria, como sempre, orquestrou tudo com precisão. Vamos para a sala, José. Traga as taças de espumante. Lúcia, ajude-me com os presentes. Todos se acomodaram ao redor da árvore de Natal, e eu discretamente coloquei meu presente, maior que os outros, ao lado da pilha. Dona Maria começou a distribuir os pacotes. Este é para Clara, de mamãe e papai. Este para João, de suas irmãs. Este para Lúcia, de seu irmão. Um a um, todos receberam vários pacotes. João desembrulhou um suéter caro de sua mãe, um livro de coleção de suas irmãs. Até mesmo os maridos de Lúcia e Clara receberam presentes de todos. A pilha foi diminuindo até não sobrar mais nada, e eu continuava com as mãos vazias. Houve um momento de silêncio desconfortável. Seu José olhou ao redor, confuso. Dona Maria foi a primeira a quebrar o silêncio com uma risada. Ah, parece que nos esquecemos de Ana, ela disse, e as risadas começaram. Primeiro Lúcia, depois Clara. Seus maridos tiveram a decência de fingir examinar seus presentes. Mas o que me partiu foi ver João, meu próprio marido, unindo-se à risada com um olhar cúmplice para sua mãe. Com tantas coisas para organizar, é fácil esquecer. Continuou Dona Maria, sem o menor remorso. Algo dentro de mim se quebrou. 6 anos de humilhações, de ser invisível, de esperar que meu marido me defendesse. 6 anos esperando ser aceita por uma família que se deleitava em me rejeitar. Não se preocupem, eu disse com uma voz surpreendentemente serena. Eu não esqueci de vocês. Levantei-me e peguei minha bolsa. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi como uma mudança repentina na pressão do ar antes de uma tempestade. Todos me olhavam, alguns com confusão, outros, como Dona Maria, com um sorriso congelado que começava a desaparecer ao ver minha expressão. Na verdade, continuei, tenho estado preparando este presente durante meses.
Do interior da minha bolsa, tirei uma pasta vermelha amarrada com uma fita dourada, perfeitamente natalina. Segurei-a por um momento, sentindo seu peso, não apenas físico, mas todo o peso dos anos de frustração, das lágrimas silenciosas, da espera em vão por mudanças. É para toda a família, acrescentei, colocando-a sobre a mesa de centro. Especialmente para você, Dona Maria. Minha sogra olhou para a pasta como se fosse uma serpente prestes a morder. Seu instinto dizia que algo não estava bem, mas sua arrogância a impedia de mostrar-se vulnerável. Que detalhe, Ana, ela disse com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Você não precisava se incomodar. Não foi nenhum incômodo, eu te asseguro, respondi. João me olhou com irritação. Ana, o que você está fazendo? Entregando meu presente de Natal. Respondi com naturalidade. Por que não abre você, Dona Maria? Afinal, você é a anfitriã. Com evidente relutância, Dona Maria desfez o laço e abriu a pasta. Sua expressão mudou instantaneamente ao ver o conteúdo. Ela deu um salto como se tivesse se queimado. O que é isto? Sussurrou. Por que não compartilha com todos? É um presente familiar, afinal. Seu José, intrigado pela reação de sua esposa, inclinou-se para olhar. Seu rosto empalideceu enquanto pegava um dos documentos. Maria, o que significa isso? A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando a revelação. Dona Maria, com o rosto pálido, tentou fechar a pasta, mas seu José já tinha visto o suficiente. Explique-se, Maria. Ele disse com uma voz firme, mas trêmula. Dona Maria olhou para mim com uma mistura de raiva e medo. O que você fez, Ana? Perguntou, quase cuspindo as palavras. Eu me mantive calma, sabendo que o momento que eu tanto esperava havia chegado. Eu apenas reuni algumas evidências, respondi, olhando diretamente para ela. Evidências que mostram como você tem manipulado e controlado esta família, a ponto de esconder fraudes financeiras. Os olhos de todos se voltaram para a pasta, agora aberta, revelando uma série de documentos, extratos bancários, e-mails e até mesmo gravações que eu tinha conseguido através de contatos no meu novo cargo de editora sênior, que me deu acesso a informações que antes estavam fora do meu alcance. Clara, que estava ao lado de sua mãe, pegou um dos documentos e começou a ler. Mãe, isso. Isso é verdade? Dona Maria tentou recuperar a compostura, mas a máscara de controle estava rachando. É tudo um mal-entendido, eu posso explicar. Ela disse, mas sua voz faltava convicção. Lúcia, sempre a mais próxima de sua mãe, ficou em silêncio, mas seu olhar era de choque e decepção. João, por sua vez, parecia estar processando a informação, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. João, eu disse, voltando-me para ele. Sua mãe tem usado a empresa da família para desviar fundos para contas pessoais, para financiar um estilo de vida que vocês não poderiam sustentar sem esses recursos. E não parou por aí. Ela também tem manipulado a herança de seus avós, garantindo que você e suas irmãs recebam menos do que deveriam. João olhou para sua mãe e pela primeira vez vi raiva em seus olhos. Mãe, isso é verdade? Perguntou, sua voz cheia de uma mistura de traição e dor. Dona Maria, finalmente, sem palavras, apenas assentiu lentamente, como se cada movimento fosse uma confissão. Eu sabia que algo estava errado, disse seu José, sua voz quebrada. Mas nunca imaginei que fosse você, Maria. A sala explodiu em um tumulto de vozes, acusações e perguntas. Clara e Lúcia confrontavam sua mãe, enquanto João estava paralisado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Por que você fez isso, Ana? Ele finalmente perguntou, a confusão e a dor evidentes em seu rosto. Porque eu não podia mais fingir que tudo estava bem, respondi, minha voz firme. Eu não podia mais ser ignorada, humilhada e manipulada. E você, João, você não fez nada para me defender, para nos defender. João baixou a cabeça, incapaz de encontrar meus olhos. Eu não sabia.
Eu não sabia que era tão grave. Você deveria ter percebido, eu disse, sentindo a dor de anos de negligência e a traição de seu silêncio. Mas agora todos sabem, e agora vocês precisam decidir o que fazer com isso. A sala ficou em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos, refletindo sobre as revelações e as consequências que se seguiriam. Dona Maria, sentada em sua poltrona, parecia ter envelhecido anos em minutos, seu domínio sobre a família desmoronando diante de seus olhos. Eu sabia que havia mudado tudo, mas também sabia que a luta por justiça e dignidade estava apenas começando. A atmosfera na sala era de choque e desorientação. Cada membro da família parecia estar processando a informação de uma maneira diferente. Dona Maria, com a cabeça baixa, não conseguia mais manter a fachada de autoridade que sempre a definiu. Seu José, ainda segurando os documentos, tinha um olhar de desilusão e tristeza. João finalmente levantou-se, seu rosto uma mistura de emoções conflitantes. Ana, podemos conversar em particular? Ele pediu, sua voz baixa e urgente. Eu o segui até a cozinha, onde a luz era mais suave, contrastando com a tensão da sala de estar. Ele fechou a porta atrás de nós e, por um momento, o silêncio foi ensurdecedor. Por que você não me contou antes? Ele perguntou, sua voz trêmula. Eu poderia ter feito algo, poderia ter ajudado. João, eu tentei, respondi, sentindo a frustração acumulada de anos, mas você estava sempre cego pela lealdade à sua mãe, incapaz de ver como ela nos tratava. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de desespero. Eu não sabia que era tão sério. Eu pensei que era apenas... Bem, você sabe, coisas de família. Coisas de família? Eu repeti, incrédula. João, sua mãe estava roubando de todos vocês, incluindo você. Ela usava o dinheiro da empresa para financiar um estilo de vida que não poderiam sustentar sem esses recursos. E você nunca questionou nada. Ele suspirou profundamente e vi lágrimas nos seus olhos. Eu sinto muito, Ana. Eu realmente sinto. Desculpas não mudam o que aconteceu, João. Mas o que você vai fazer agora? Perguntei, sabendo que a decisão dele seria crucial para todos. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi determinação em seus olhos. Vamos confrontar isso juntos. Vou falar com minhas irmãs, com meu pai. Vamos resolver isso. Voltamos para a sala de estar, onde a discussão ainda estava em andamento. João se colocou ao lado de mim, um gesto de união que nunca tinha feito antes. Todos nós precisamos enfrentar isso juntos, ele disse, sua voz agora firme. Mãe, você vai precisar explicar tudo e vamos tomar as medidas necessárias para reparar o que foi feito. Dona Maria levantou a cabeça, seus olhos cheios de medo e arrependimento. Eu não queria que chegasse a isso, ela disse, sua voz quebrada. Eu só queria garantir que tivéssemos o melhor. Clara, sempre a mais emocional, estava chorando. Como você pôde fazer isso conosco, mãe? Lúcia, mais pragmática, interveio. Precisamos de um advogado e rápido. Temos que entender o alcance disso e como podemos proteger o que resta. Seu José, que sempre foi o mais calmo, assentiu. Vamos fazer isso do jeito certo, sem mais segredos. A decisão foi tomada. A família, pela primeira vez em anos, estava unida por um objetivo comum, a justiça e a transparência. O que antes era uma noite de celebração se transformou em uma reunião de emergência, onde cada membro começou a entender o papel que desempenhava na dinâmica familiar e a necessidade de mudança. Enquanto eles discutiam os próximos passos, eu me afastei, sentindo um misto de alívio e tristeza. Eu sabia que, independentemente do resultado, minha vida com João nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que tinha feito o que era necessário para que todos tivessem a chance de começar de novo, de uma maneira mais honesta e justa. A noite de Natal, que começou com a intenção de me fazer sentir mais isolada do que nunca, terminou com a promessa de um novo começo, não apenas para mim, mas para toda a família. E enquanto observava a cena, entendi que, às vezes, o presente mais valioso que podemos dar é a verdade, por mais dolorosa que seja. Os dias seguintes foram de turbulência e introspecção.
A família se reuniu várias vezes com advogados, contadores e conselheiros financeiros para desvendar a teia de fraudes e manipulações que Dona Maria havia tecido ao longo dos anos. Cada reunião trazia à tona mais detalhes sobre a extensão do que tinha sido feito, e cada revelação era como um golpe para a família. João, que antes parecia incapaz de se opor à sua mãe, agora estava liderando a busca pela verdade. Ele me procurou várias vezes, não apenas para compartilhar informações, mas para pedir desculpas e tentar reconstruir a confiança que tinha sido abalada. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo assim, ele me disse uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá de nossa casa, agora um lugar de reflexão e não de fuga. Eu sinto muito por não ter te ouvido antes, Ana. Eu o olhei, vendo o homem que eu tinha casado, mas também alguém que estava mudando. Eu sei, João. Mas o que importa agora é o que vamos fazer a partir daqui. O processo legal começou e com ele veio a publicidade. A notícia de que uma das famílias mais respeitadas da cidade estava envolvida em fraudes financeiras se espalhou rapidamente. Dona Maria, que sempre se orgulhou de sua imagem impecável, agora era o centro de uma tempestade de críticas e especulações. Clara e Lúcia, apesar do choque inicial, começaram a se envolver ativamente na recuperação do que havia sido perdido. Elas, que antes eram vistas como extensões da vontade de sua mãe, agora estavam se afirmando, mostrando uma força e independência que antes eram suprimidas. Seu José, que sempre foi o mais silencioso, se tornou um pilar de apoio para todos. Ele assumiu a responsabilidade de gerenciar a empresa familiar enquanto os processos legais se desenrolavam, garantindo que a operação continuasse e que os funcionários não fossem afetados pela crise. A casa de Dona Maria, antes um símbolo de status e perfeição, agora era um lugar de reuniões tensas e decisões difíceis. Cada visita lá era um lembrete de como as aparências podem enganar e de como a verdade pode ser tanto libertadora quanto devastadora. Durante uma dessas reuniões, Dona Maria finalmente falou, sua voz mais fraca do que nunca. Eu não queria que chegasse a isso. Eu só queria garantir que tivéssemos o melhor. Ela repetiu, mas dessa vez suas palavras soaram vazias, sem a autoridade que antes carregavam. Garantir o melhor para quem, mãe? Perguntou Lúcia, com uma tristeza que refletia a de todos. Você nos colocou em risco, você nos traiu. Dona Maria baixou a cabeça, incapaz de encontrar os olhos de seus filhos. Foi nesse momento que João se levantou, não mais como o filho submisso, mas como um homem que estava tomando sua própria vida nas mãos. Nós vamos superar isso, ele disse, olhando para mim e para suas irmãs. Vamos reconstruir tudo, mas dessa vez com honestidade e transparência. E você, mãe, vai precisar enfrentar as consequências. A decisão foi tomada. Dona Maria seria responsabilizada e os processos legais seguiriam seu curso. A família, embora abalada, estava unida em um propósito comum: reparar o que foi danificado e construir uma nova base para o futuro. Eu observava tudo isso, percebendo que, ao expor a verdade, eu não apenas havia mudado a dinâmica da família, mas também tinha iniciado um processo de cura. Era doloroso, mas necessário. E enquanto via João, Clara e Lúcia se unirem para enfrentar o que estava por vir, senti uma esperança renovada. A esperança de que juntos poderíamos criar algo melhor, algo real, a partir dos escombros da ilusão que Dona Maria havia criado. A nova realidade era difícil, mas também era uma oportunidade para todos nós de crescer, aprender e, assim hoje diz Papi Sisfeit, que, e acima de tudo, de ser verdadeiros uns com os outros. E enquanto caminhava para casa com João, segurando sua mão, sabia que, apesar de tudo, estávamos no caminho certo. Os meses seguintes foram de reconstrução em todos os níveis. A empresa familiar, que havia sido o centro das fraudes de Dona Maria, estava passando por uma reformulação completa. João, com o apoio de seu José e das irmãs, assumiu a direção, comprometendo-se a restaurar a integridade e a transparência que faltavam. A publicidade negativa inicial começou a diminuir à medida que a família demonstrava um esforço genuíno para corrigir os erros do passado.
Eles implementaram novas políticas de governança corporativa, contrataram uma equipe de auditoria externa e abriram canais de comunicação com os funcionários e parceiros de negócios, explicando a situação e prometendo um futuro mais justo. João e eu, por nossa vez, estávamos trabalhando na reconstrução de nossa própria relação. A confiança havia sido abalada, mas a crise também nos forçou a confrontar problemas que antes eram ignorados. Ele se esforçava para me incluir em todas as decisões importantes, mostrando uma mudança significativa em sua atitude. Eu quero que você saiba que estou aqui para você, Ana. Ele disse uma noite enquanto preparávamos o jantar juntos. E não apenas como seu marido, mas como um parceiro em tudo. Eu sorri sentindo a sinceridade em suas palavras. Estou vendo isso, João, e estou aqui para você também. Vamos superar isso juntos. Clara e Lúcia também estavam se adaptando à nova realidade. Clara, que sempre foi mais emocional, encontrou uma nova paixão na filantropia, usando parte do que restava dos recursos da família para apoiar causas sociais. Lúcia, por outro lado, assumiu um papel mais ativo na empresa, trazendo sua experiência em marketing para ajudar a redefinir a imagem da marca. Dona Maria, por sua vez, estava enfrentando as consequências legais de suas ações. Ela foi indiciada por fraude e manipulação financeira, e embora a família tenha decidido não abandoná-la completamente, as visitas eram marcadas por uma distância emocional que antes não existia. Ela agora vivia em um apartamento menor, um reflexo de sua nova realidade. Durante uma visita, ela me chamou para uma conversa privada. Ana, eu sei que nunca fui justa com você, ela disse, sua voz frágil. E eu lamento por isso. Você nos mostrou o que precisávamos ver. Eu a olhei sentindo uma mistura de compaixão e alívio. Eu não fiz isso para vingança, Dona Maria. Fiz porque era necessário para todos nós. Ela assentiu lágrimas nos olhos. Eu sei. E talvez, de algum modo, isso tenha sido bom para todos nós. A reconstrução não foi apenas sobre a empresa ou a família. Foi também sobre cada um de nós individualmente. Eu, que antes me sentia invisível, agora estava mais envolvida do que nunca, não apenas na vida familiar, mas também profissionalmente. Meu papel na editora tinha crescido e eu estava liderando projetos que antes eram apenas sonhos. A casa que João e eu compartilhávamos se tornou um refúgio, um lugar onde discutíamos o futuro, onde planejávamos não apenas a recuperação financeira, mas também nossa felicidade. Aprendemos a valorizar mais um ao outro, a comunicação melhorou e, com isso, a intimidade e o respeito mútuo. Um dia, enquanto caminhávamos pelo parque, João parou e me olhou nos olhos. Ana, eu quero que saiba que estou orgulhoso de você. E estou comprometido em fazer isso funcionar, não apenas por nós, mas por toda a família. Eu sorri, sentindo a verdade em suas palavras. Eu também, João. E juntos vamos construir algo melhor. A reconstrução era um processo contínuo, mas cada passo à frente era uma vitória. A família, embora marcada pelas revelações e pela dor, estava mais unida e forte do que nunca. E enquanto olhava para o futuro, eu sabia que, apesar dos desafios, tínhamos a oportunidade de criar uma nova história, uma baseada em honestidade, amor e respeito.